E como eu disse, no nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos conversar sobre um tema importante, tão importante quanto delicado, cuidados paliativos. Essa especialidade médica visa oferecer conforto, dignidade de vida ao paciente que enfrenta doenças terminais ou crônicas, focando no alívio de sintomas e no suporte emocional. Quem vai esclarecer dúvidas, desmistificar conceitos e mostrar como os cuidados paliativos podem fazer a diferença na vida de pacientes e familiares é a médica paliativista Maíra Gabriela Galvão. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí. É sempre um privilégio poder falar dessa área de atuação médica em que a gente tenta promover um pouco de alívio de sofrimento para pacientes gravemente enfermos. Então, conseguir falar isso no meio da publicidade, por meio da comunicação, é um grande privilégio e eu agradeço muito o convite em estar representando aqui essa área de atuação tão importante hoje na atualidade. A gente vai falar de cuidados paliativos, mas antes, gente, a gente não combinou de vir de vermelho não, viu? Foi uma coincidência nós dois aqui. Pois é, foi uma conexão. E ficou bom na tela, eu tô vendo ali, ó, tá bonitinho na tela. Ficou mesmo. Agora, Maíra, eu falei um pouquinho, mas a especialista é você. O que é o cuidado paliativo? O cuidado paliativo é essa introdução, o senhor conseguiu falar bem, Ivan. Cuidado paliativo é uma abordagem feita por uma equipe interdisciplinar, ou seja, profissionais de diversas áreas da saúde, sendo ele médico, psicólogo, assistente social, capelão, enfim, uma equipe multiprofissional, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, em que a gente tenta promover um cuidado a pacientes que têm doenças graves e ameaçadoras de vida. Ultimamente, na realidade, desde dessa definição de cuidado paliativo pela Organização Mundial da Saúde em 2002, o cuidado paliativo muitas vezes é entendido como o tratamento de profissionais a pacientes no momento de finitude, no momento que eles partem. Contudo, o cuidado paliativo ele deve ser implementado assim com a descoberta de uma doença grave e ameaçadora de vida. Posso dar um exemplo para clarificar um pouco sobre isso. Assim que é descoberto um câncer, o médico paliativista já poderia entrar atuando ali com essa equipe de profissionais e tentando promover o conforto desse paciente, tentando entender, através de diretivas antecipadas de vontade, quais seriam as vontades daquele paciente que é o principal responsável pelo cuidado de saúde dele, o que a gente chama de projeto terapêutico singular, em que a gente consegue entender com esse paciente e entender com a família desse paciente qual a melhor abordagem de tratamento para aquele paciente. O médico paliativista, ele tem alguma outra especialidade ou quando ele faz a residência já para ser paliativista? Como é que funciona essa especialidade médica? Muito boa pergunta, Ivan. O médico, ele tem uma formação, assim, quando a gente se forma generalista. Então, a gente pode atuar em diversas áreas do conhecimento. Geralmente, o profissional ele faz uma residência médica e aí os cuidados paliativos eles contemplam diversas áreas de uma residência que dura mais ou menos 2 anos e ele pode fazer um R3, que seria mais 2 anos em cuidados paliativos. Esse é o profissional que ele segue o primeiro caminho, que é o caminho da residência médica. Uma outra possibilidade é esse profissional fazer uma pós-graduação, ele não vai ter o título de especialista em cuidados paliativos, ele não tem um RQE, mas ele pode atuar junto com a equipe por ele ter essa pós-graduação, não tem horas complementares do ponto de vista de horas práticas assistidas, mas ele tem horas de aulas, enfim, de acompanhamento, que ele pode também atuar. Então, basicamente, para se tornar um médico paliativista com RQE, ou esse profissional fez 2 anos de clínica médica, ou 3 anos de terapia intensiva, ou 2 anos de medicina de família e comunidade, e depois ele acaba fazendo mais 2 anos em medicina paliativa. Aqui no estado de Goiás, o Hospital das Clínicas, ele tem uma residência em cuidados paliativos. E aí esse profissional ele faz essa residência e acaba se qualificando como médico paliativista. Uma outra opção é esse profissional trabalhar, fazer a pós-graduação, trabalhar por um tempo e depois fazer uma prova de especialização para adquirir esse título
de especialista na área. Tá vendo, gente? É um especialista mesmo, porque o assunto é sério. Agora, Maíra, qual que é a diferença do cuidado paliativo para o tratamento de cura, tratamento curativo? O cuidado paliativo ele deve ser instituído, assim como eu falei, desde a descoberta de uma doença crônica e ameaçadora de vida. Contudo, ele tem algumas classificações, são 4 classificações: cuidado paliativo precoce, cuidado paliativo complementar, cuidado paliativo exclusivo. Dentro dessas divisões, o cuidado paliativo complementar, ele deve ser realizado junto com o profissional especialista. Um exemplo, você acabou de descobrir um câncer. Esse profissional que te acompanha é um médico oncologista. Esse médico oncologista, já com a descoberta, ele já poderia acionar um médico paliativista para atuar em conjunto com ele e decidir ali sobre o tratamento daquele paciente. Aí eu faço um parênteses antes de você continuar. Aí teria que vir um psicólogo também, porque com certeza. Se eu já recebo um médico paliativo ali, eu vou falar, peraí, então eu tenho 15 minutos de vida, eu já dá aquele susto, né? Dá um susto. E dá um susto justamente porque, infelizmente, o médico paliativista ele só é acionado naquele cuidado paliativo exclusivo, que é quando já não tem medidas de intervenção para tratamento daquele paciente. Mas, na realidade, a definição do cuidado paliativo deveria ser implementado desde a descoberta da doença, justamente para não ter esse tabu de que o médico paliativista é, entre aspas, aquele anjo da morte, aquele profissional que chega como um sentenciador de morte e de não mais medidas de invasão para aquele paciente. Não deveria ser assim, mas a gente entende que, infelizmente, devido à superlotação do nosso sistema público ou devido limitações de acesso dessas pessoas até um profissional paliativista, muitas vezes essa pessoa vai sendo atendida por diversos profissionais até uma definição terapêutica. Infelizmente, os profissionais paliativistas, né, aí eu amplio para o enfermeiro, o psicólogo, que tem essa área de atuação, acabam entrando no tratamento, na realidade, quando o paciente já não tem medidas para serem realizadas do ponto de vista de intervenção. Aí eu te interrompi, você falou tratamento curativo? Então, o tratamento curativo ele já deveria ser vindo junto com o tratamento paliativo. De fato, o paliativista ele poderia entrar, sim, junto com o oncologista, fazendo quimioterapia e radioterapia. Só que, muitas vezes, a gente vê o profissional paliativista entrando quando já não mais vai fazer quimioterapia, ou então quando a radioterapia muitas vezes a gente chama de higiênica, que não tem mais nenhuma medida para ser feita ali. Tem mensagem no nosso WhatsApp, o 992337728. A Raquel, ela pergunta: pacientes com quais condições e doenças são mais beneficiados pelos cuidados paliativos? Toda doença que seja crônica, irreversível, já deveria ser acompanhada com um médico paliativista. Então, por exemplo, dentro das doenças neurológicas, um AVC já poderia ser abordado junto com essa equipe, porque é um paciente que muitas vezes vai precisar de uma assistência profissional qualificada, com fisioterapeuta, nutricionista, com médico. Muitas vezes essa doença, às vezes, foi muito extensa e aí precisa da atuação desse profissional. Outro exemplo, um paciente que tem um câncer metastático, ele já poderia também ser acompanhado, ele é totalmente elegível para ser acompanhado com esse profissional. Dentro das doenças geriátricas, a gente tem a doença de Alzheimer, o conhecido aí como mal de Alzheimer, né? Essa doença também já poderia ter a atuação do médico paliativista, em que ele entende qual que é o contexto complexo daquela família, daquele paciente, e consegue abordar, junto com a sua equipe interdisciplinar, a melhor forma de tratar aquele paciente. Agora, eu como paciente, descubro que eu tenho um câncer, eu posso pedir um médico um paliativo para me acompanhar? Ou sempre vai ser indicação de um médico para outro médico? Como é que funciona? Geralmente, por questão de ética profissional, a gente espera um parecer do médico que está acompanhando. Vou usar o exemplo lá da Santa Casa de Misericórdia, que é hoje o hospital que eu estou atuando. Inclusive, um grande abraço aí para os meus colegas que espero que estejam assistindo. Com certeza, a Santa Casa sempre está nos acompanhando lá. Santa Casa de Misericórdia.
Enfim, vim representando aqui uma equipe de cuidados paliativos, né? O que a gente atua lá, que é um serviço, 90% dos pacientes são SUS, o médico paliativista ele entra assim que é acionado pelo médico da especialidade desse paciente. Então, por exemplo, esse paciente está sendo acompanhado pela cardiologia. O cardiologista discute junto com a equipe que está assistindo aquele paciente a elegibilidade daquele paciente e aciona, por meio de parecer, o serviço de cuidado paliativo. E aí eu, juntamente com a equipe de cuidados paliativos, constituída também pelo Dr. Lucas, vamos até esse paciente, respondemos esse parecer e fazemos o tratamento conjunto, até que, em um determinado momento, a gente pode sim fazer um tratamento exclusivo junto com a equipe de cuidados paliativos. Entendi. Agora a gente tem duas participações aqui que são muito parecidas, então eu vou ler as duas de uma vez. O Tiago, ele fala, cuidado paliativo é para alguém que não vai sobreviver por muito tempo. E aí a Cristiane também fala, para quem é leigo, o cuidado paliativo remete a morrer com dignidade, é isso mesmo? Importantes questionamentos. O primeiro, cuidado paliativo. É para quem não vai sobreviver por muito tempo? Temos pacientes em cuidados paliativos que sobrevivem muito. E justamente esse tabu de cuidado da equipe de cuidado paliativo e o paciente morrer imediato está sendo cada vez mais desmistificado. Vou contar um pouco, brevemente, sobre a minha experiência nessa área. Eu atuo como profissional dentro dessa área de cuidados paliativos há ao menos 5 anos. E eu atuava numa comunidade, na Rocinha e no Vidigal, no Rio de Janeiro, um projeto denominado Favela Compassiva, que depois se tornou Comunidade Compassiva, idealizado pelo professor Alexandre Silva. Lá nós assistíamos pacientes em extrema vulnerabilidade social. Veja, além de serem pacientes que moram em uma área extremamente carente, eram pacientes que estavam com esse diagnóstico, que muitas vezes é visto como um diagnóstico, uma sentença de morte, né? Pacientes em cuidados paliativos. Mas tinham pacientes que a gente acompanhava durante 2 a 3 anos no projeto. Teve paciente que eu acompanhei, junto com a equipe que eu assistia, que inclusive até hoje está viva, e a gente conseguiu dar para ela qualidade de vida, evitando medidas de intervenção para essa paciente e adequando à realidade social também que ela estava incluída. Então, assim, cuidado paliativo não é só aquele paciente que morre muito rápido. Na realidade, a ideia de um paliativista, de um profissional nessa área, é atuar dando qualidade de vida para esse paciente, para que ele viva o melhor possível e o mais possível dentro daquele prognóstico ameaçador. Aí vem a pergunta da Cristiane, que é isso que você acabou de responder, então, que remete não a morrer com dignidade, mas a conviver com a doença com dignidade. Viver com bastante dignidade e viver respeitando todas as vontades daquele paciente, se ele tem uma possibilidade de definir sobre um projeto terapêutico juntamente com a equipe, mas viver com qualidade, viver respeitando a vontade dele. Você falou em respeitar a vontade, me veio um negócio aqui. Quem é fumante tem câncer de pulmão. O cara quer fumar, e aí? Respeitando a vontade dele, como é que fica? Cuidado paliativo é muito mais sim do que não. Muitas vezes, dentro de instituições hospitalares, a gente tem protocolos que precisam de ser seguidos. Obviamente, um paciente que está sendo acompanhado com um carcinoma de origem pulmonar ou que seja metastático para pulmão e é tabagista de longa data e quer fumar dentro de uma instituição hospitalar, incorre bastante acidentes que podem acontecer. Enfim, tem oxigênio, enfim, pode ter um acidente ali. Mas esse paciente que está em casa e com segurança a gente consegue promover isso, eu libero para um fumo, sim, que se isso é a vontade do paciente, a gente permite com que ele faça. Inclusive, recentemente, Ivan, viralizou um vídeo de uma idosa diabética, eu acredito que ela era nonagenária, e ela tinha bastante bombons e chocolates espalhados pela casa. E aí essa família descobriu. Provavelmente, se essa senhora fosse acompanhada por uma equipe de cuidado paliativo, a gente não proibiria
o armazenamento desse chocolate. Provavelmente a gente faria um combinado, vamos reduzir para um chocolate por dia, ou enfim, vamos negociar esse uso desse chocolate, lógico, para não comer chocolate desenfreadamente, mas que esse prazer, esse pequeno prazer, aqui no exemplo do chocolate, ou que seja no caso do seu exemplo do tabagista, que possa ser organizado para esse paciente poder, sim, fazer o que dá prazer para ele nesses momentos. Eu me lembro, porque minha avó, um pouquinho antes de morrer, ela estava no hospital e ela falou para minha mãe assim, quando eu voltar você me dá sorvete, porque ninguém não deixava minha avó tomar sorvete. E minha mãe hoje sofre até hoje porque ela não deu tempo de dar o sorvete para minha avó, loucura, entendeu? Então, que assim, loucura. se a gente tivesse conhecido, né, o paliativo antes, talvez minha mãe hoje não carregaria. Teria liberado com certeza. O sorvete, minha avó também queria gelatina. Enfim, os cuidados paliativos, eles, pelo que eu entendi, eles podem ser tanto feitos em ambiente hospitalar como em casa também. Exatamente. Em casa, como é que hoje está? O SUS acompanha isso? Tem SUS ou é só pela rede particular? Dentro do estado de Goiás, a gente tem um serviço de atenção domiciliar. Nesse serviço de atenção domiciliar, existem profissionais que têm uma abordagem que inclui uma abordagem de cuidados paliativos e acabam fazendo esse acompanhamento. Então, sim, existe essa possibilidade de um paciente que usa, usuário do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, ter acesso a esses profissionais da assistência com essa abordagem. Mas eu acredito que cada vez mais, com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, sancionada ano passado, com esse olhar, com esse cuidado, e assim conseguir assistir mais essa população que precisa desse cuidado. E na hora que eu estava lendo hoje sobre cuidados paliativos, eu estava vendo lá que é psicológico, medicinal e tem espiritual. Onde é que entra o espiritual, a fé, aí dentro desse tratamento? Muito importante, Ivan, essa abordagem, porque enquanto paliativistas, a gente entende o conceito de Cicely Saunders, que fala em dor total. Uma dor que envolve não só uma dor física ou uma dor só psicológica, mas também uma dor espiritual. E aí, essa abordagem, ela pode ser feita através de um capelão. Por exemplo, lá na Santa Casa, a gente tem um serviço de capelania com 2 profissionais, o Tarciso e a Rosa, que eles conseguem abordar, junto com esse familiar e com essa família, quais são as referências religiosas que esse paciente tinha. Então, muitas vezes, a gente consegue trazer as lideranças espirituais até esse paciente, para também promover um cuidado. É importante a gente entender que é estudado muito que a questão espiritual também tem interferência sobre o processo de adoecimento e o processo de saúde. Existem diversos estudos recentes que mostram que o suporte de uma força espiritual, enfim, de uma presença de um serviço religioso, pode sim ser uma determinante ferramenta para o cuidado desse paciente. Eu já vi pessoas que estavam assim tremendamente cabisbaixos, digamos assim a palavra, e pela fé deram a volta também com todo o acompanhamento de medicinal também. Agora você falou da família. Como é que a gente pode, nesse caso, cuidar de quem cuida também? Nossa, é muito importante, Ivan, a gente cuidar daquela família que está promovendo o cuidado para esse paciente. Inclusive, esse é um trabalho que chama Cuidando do Cuidador, que a gente também procura fazer rodas terapêuticas com esses familiares que estão vivenciando a mesma situação, para ali fortalecer em conjunto abordagens que podem ser alinhadas juntamente com esse paciente. E, inclusive, é muito importante que o grupo de profissionais que prestam assistência em cuidados paliativos estejam alinhados enquanto equipe, com reuniões desses profissionais, para realmente compartilhar
essas dores, compartilhar falhas e acertos, porque nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, nos fortalecer. Eu costumo dizer, Ivan, que o profissional paliativista, ele atua no momento mais difícil da vida de um paciente. O médico de outras áreas, ele também atua em momentos muito importantes, momentos, enfim, que esse paciente precisa de uma definição terapêutica, enfim, um cirurgião que atua ali e tira a pedra na vesícula que precisa de tirar, que senão vai complicar, o pediatra chega ali e assiste aquela criança que tá enferma. Então, todos os profissionais de saúde têm diversas atuações em momentos importantes. Contudo, o médico paliativista e o profissional paliativista, ele vai atuar no momento em que foi dado um diagnóstico ameaçador, que provavelmente vai ter um desfecho de morte para esse paciente. E então esses profissionais, eles precisam sim de ter um suporte junto com a equipe, para trabalhar questões referentes a esse adoecimento, que todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. E importante também sermos fortaleza para esses familiares que muitas vezes se veem ali envolvidos no adoecimento juntamente com o paciente infelizmente não adoece só, uma família inteira adoece junto, e aí a gente precisa de dar todo esse suporte para essa família. Qual o maior mito que as pessoas têm sobre cuidado? Seria esse que a gente veio discutindo aqui? Provavelmente a sentença de morte. Quando recebe a visita de um médico paliativo, é provavelmente. Porque tenho 10 minutos de vida. Provavelmente. Eu trabalhei muitos anos com a doutora Simone Cotrim, é uma médica lá no Hospital Universitário Gafreguini, lá no Rio de Janeiro. E ela implementa esse serviço de cuidados paliativos há vários anos lá. E uma das brincadeiras que a equipe faz com ela e que ela leva muito na esportiva é: se um dia eu adoecer e eu acordar e ver a doutora Simone, eu vou ficar muito triste, porque definitivamente é a médica paliativista do hospital. É lógico que o médico paliativista, ele atua junto em momentos em que esse paciente já está num desfecho desfavorável e ali horas ou semanas de vida. Mas, como eu disse, esse profissional ele deve estar junto com outras atuações médicas desde a descoberta do diagnóstico. Então, provavelmente, o tabu da morte e de que esse profissional só entra nos últimos momentos de vida é hoje o maior desafio para profissionais que trabalham em cima dessa área. A gente tem mais duas participações aqui. O João, ele pergunta: no caso do paciente com câncer, há uma recomendação específica relativa ao cuidado paliativo? Isso é muito importante ser conversado com um oncologista que está acompanhando juntamente esse paciente. Então, eu acredito que uma sugestão de conversar abertamente com esse oncologista sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, esse oncologista vai saber indicar a necessidade definitiva desse profissional. Sai não, tela, peraí. A Paloma, ela pergunta, eu acho que é mais um desabafo. Ela quer saber por que deram morfina para a mãe nos últimos dias de vida dela. Ela quer saber para que serve. Importante, esse também é um outro grande tabu. A morfina, o Brasil, ele é conhecido como um país que se morre mal. Existem pesquisas mundiais feitas de como é o processo de adoecimento nos países. E o Brasil, ele está, pasmem, entre os 10 piores países do mundo para se morrer. Isso porque são analisadas diversas questões, por exemplo, a dor desse paciente, por exemplo, a dor dessa família. Então, uma das questões que a gente avalia é a questão da dor. Nossos pacientes, infelizmente, morrem com dor. E os cuidados paliativos, ele tem diversos princípios e diretrizes, dentre elas aliviar a dor física do paciente. E aí entra a morfina, que é um opioide forte. Opioides são medicamentos que atuam reduzindo a dor. Então, normalmente, essa morfina, ela vem ou para controle de falta de ar, que a gente chama como dispneia, ou para controle álgico, que a gente chama controle de dor. Então, muito provavelmente, a morfina usada por esse profissional
que assistiu essa paciente era uma maneira de aliviar a dor. Contudo, muitas vezes os profissionais não explicam isso para a família ou para os cuidadores ou para quem está assistindo esse paciente. E aí acaba gerando esse tabu de que a morfina acelera o processo de morte. Contudo, já é estudado através de artigos científicos, isso é muito divulgado nos congressos em cuidados paliativos em que a gente discute que a morfina é um opioide importante e que reduz o sofrimento desse paciente. Eu acho que talvez faltou a profissão, os profissionais que estavam assistindo essa família, explicar para essa paciente a necessidade de se ir usando gradativamente alguns remédios até chegar na morfina para o alívio da dor física desse paciente. Tá vendo? Pergunta respondida aí, Maria. Eu também fiquei curioso, que eu estava curioso sobre essa participação e gostei. Gostei muito dos tratamentos também paliativos, dos cuidados paliativos. Eu não conhecia mesmo, não totalmente leigo. E gostei bastante. Para quem quiser saber mais, onde é que acha uma rede social? A Santa Casa tem uma rede social para a gente seguir também, ver tudo? Sim, a Santa Casa tem um Instagram, Santa Casa de Misericórdia de Goiás. É só procurar que vocês vão achar. É até de vermelho, assim, a logo. Até por isso que eu vim de vermelho também. Não, eu inconscientemente vim de vermelho. Olha já. só, conexão. Os cuidados paliativos fazem isso. E para achar o meu trabalho, eu falo bastante sobre cuidados paliativos. Doutora Maíra Galvão com Y, e é só me achar lá. É um tema que eu tenho comentado, discutido bastante. Espero que vocês sintam à vontade para perguntar por lá também questões referentes a esse tema. Está aí na tela, Maíra Galvão, apareceu da Santa Casa GO também. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em estar conosco. Obrigada, Ivan. E olha só, não sai daí, porque no próximo bloco a gente fala de moda. Graça Torres está chegando. É já já.